Fala fera retado, fala fera retada. Na aula de hoje nós vamos gravar a questão mais difícil do Enem 2021, uma questão sobre lançamento oblíquo. Mas fera, será que era para isso tudo mesmo? Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e se você quiser contribuir para o crescimento do canal Física Retada, tá aí o nosso Pix, faça sua doação, porque aqui, fera, nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Vamos lá para a nossa questão? Vem comigo, olha só. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo e para o ângulo de disparo. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, com um ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere que o seno de 53 graus igual a 0,8 e o cosseno de 53 graus igual a 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, fera, nós temos aqui uma questão de lançamento oblíquo, uma questão de lançamento de projéteis. Vamos lembrar que no lançamento oblíquo, o projétil é disparado obliquamente, formando um ângulo θ com a direção horizontal. Neste tipo de lançamento, nós podemos utilizar a composição, nós podemos fazer no lançamento oblíquo a composição de dois movimentos. Um movimento na direção horizontal e um movimento na direção vertical. A composição desses dois movimentos dá exatamente a trajetória parabólica descrita pelo projétil, que é o lançamento oblíquo. Esses dois movimentos acontecem simultaneamente e no lançamento oblíquo, não esqueça, acontece sob a ação exclusiva da aceleração da gravidade, que é uma aceleração de direção vertical, sentido para baixo e módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Quando você faz a composição dos movimentos no eixo X e no eixo Y, na direção horizontal, fera, vamos lembrar que não existe aceleração nessa direção. Ou seja, na direção horizontal, como a intensidade da aceleração é igual a zero, nós temos que na direção horizontal, o projétil descreve um movimento uniforme. Ou seja, a intensidade da componente horizontal da velocidade permanece constante. Já na direção vertical, fera, nós temos a aceleração da gravidade. Portanto, na direção vertical, a aceleração tem módulo constante. Portanto, nós teremos no eixo Y um movimento uniformemente variado, parecido inclusive com lançamento vertical para cima, onde geralmente nós adotamos o referencial para cima, e é isso que eu vou fazer nessa questão. E como a aceleração da gravidade tem direção vertical e sentido para baixo, ou seja, é contrária à orientação do meu referencial, que será para cima, a intensidade da aceleração vai receber o sinal
negativo. Então, para essa questão, o valor da aceleração na direção vertical será de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na direção horizontal, nós temos um movimento uniforme e na direção vertical, nós temos um movimento uniformemente variado. E a pergunta é, com esses dados que estão na figura, qual deve ser a menor velocidade de disparo do projétil para que ele atinja o canhão A? Já de cara, fera, se você presta bem atenção, na direção horizontal, o nosso projétil vai percorrer uma distância de 120 metros, portanto, é o que eu vou chamar de ΔSx, seria o alcance horizontal, e na direção vertical, tomando aqui o ponto de partida e o ponto de chegada do nosso projétil, na direção vertical, nós teremos aqui um ΔSy de 35 metros. Pegou a visão? Então vem comigo. Olha só. Fera, como nós estamos trabalhando com lançamento oblíquo e nós vamos trabalhar com movimento na direção horizontal e um movimento na direção vertical, a primeira coisa que você faz aqui é exatamente a decomposição da velocidade inicial. Vamos pegar aqui a velocidade inicial V0. Nós temos aqui a velocidade inicial V0. E eu posso fazer a decomposição dessa velocidade inicial, tanto na direção horizontal, como fera na direção vertical. Então, se eu pego esse vetor velocidade, trago ele aqui para a direção horizontal, eu terei a componente horizontal da velocidade, que carinhosamente nós chamamos de Vx. Só ajeitar aqui. Carinhosamente nós chamamos a componente horizontal da velocidade de Vx. Lembrando que essa velocidade inicial, ela forma um ângulo de 53 graus com a direção horizontal. Perfeito? Também vou trazer essa velocidade para a direção vertical. Então, eu teria a componente vertical da velocidade, o famoso V0y. Tranquilo? V0y, porque na direção vertical, lembra que nós temos um movimento uniformemente variado. Feito isso, nós podemos calcular a intensidade da componente horizontal da velocidade e a intensidade da componente vertical da velocidade. Fera, olhando para a nossa figura, a velocidade Vx, a componente Vx é cateto adjacente. Toca o ângulo, é cateto adjacente. Portanto, a componente horizontal da velocidade, a sua intensidade, seria o V0 cosseno de θ, onde o nosso θ, fera, 53 graus. Se a componente horizontal é cateto adjacente, a componente vertical da velocidade seria cateto oposto. Ou seja, a componente vertical da velocidade, a intensidade do V0y, é o V0 seno de 53 graus. Tranquilo? E aí, fera, se você sabe que no lançamento oblíquo, na direção horizontal, nós temos um movimento uniforme, pois a intensidade da aceleração é igual a zero. E na direção vertical, nós temos um movimento uniformemente variado, é só escrever, fera. Vem comigo, olha só. Fera, no eixo X, na direção horizontal, nós sabemos que o movimento é um movimento uniforme. E só existe uma relação para o movimento uniforme. A quinta relação matemática que mais aparece na prova de física do Enem desde 2009. Onde o ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Mas como nós estamos trabalhando na direção horizontal,
Esse ΔS é o ΔSx e essa velocidade é a velocidade Vx. Portanto, se você vai para a nossa figura, a distância percorrida na horizontal por nosso projétil, o ΔSx, é de 120 metros. O alcance horizontal desse lançamento oblíquo é um alcance horizontal de 120 metros. Portanto, eu posso escrever que 120 é igual a componente horizontal da velocidade, que é o V0 cosseno de 53, onde o cosseno de 53, ele deu na questão, fera, corresponde a 0,6 e o tempo eu não conheço, beleza? Como a pergunta da questão é a intensidade da velocidade inicial, aqui, fera, eu vou isolar o tempo. Portanto, o tempo necessário para percorrer 120 metros na direção horizontal seria 120 dividido por 0,6, que multiplica V0, e eu vou parar aqui. Deixa isso aqui guardado. Tranquilo? Fera, se na direção horizontal eu não conheço o tempo e nem conheço a velocidade inicial, só nos resta ir para a direção vertical, ir para o eixo Y. Vem comigo, olha só. Fera, no eixo Y, nós sabemos que o projétil descreve um movimento uniformemente variado. No eixo Y, o projétil descreve um movimento uniformemente variado. Como eu conheço o deslocamento na direção vertical, que seria o nosso ΔSy, e no eixo X eu isolei o tempo, vamos usar a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Como é a função horária para o movimento, a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado? ΔS igual a V0t mais AT² sobre 2. Essa é a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Mas como nós estamos trabalhando na direção vertical, fica ligado, fera. Esse ΔS é o ΔSy e essa velocidade inicial é o V0y. Lembrando que para essa questão eu adotei o referencial na direção vertical para cima e na direção horizontal para a esquerda. Tranquilo? Quando você for substituir, se liga, fera, nós vamos ficar com ΔS na direção vertical, 35 metros. Fera, componente vertical da velocidade é o V0 seno de 53, ou seja, seria o V0 que multiplica 0,8. O seno de 53 ele forneceu na questão. O tempo, nós achamos aqui no eixo X, seria 120 dividido por V0 vezes 0,6. Beleza? Cuidado que o nosso referencial está para cima, a aceleração da gravidade está para baixo. E todos nós sabemos que a intensidade da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Só que nesse caso, negativo, fera. Então ficamos com menos 10 sobre 2, t elevado ao quadrado, onde o t é 120 sobre 0,6 vezes V0, isso tudo, fera, elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós achamos a intensidade da velocidade inicial. Tranquilo? Então vem comigo. Olha só. 35 vai ser igual. Vamos lá. Se liga que eu tenho V0 aqui em cima. Se liga que eu tenho V0 aqui embaixo. Vai embora. Eu tenho 0,8 dividido por 0,6. Que seria a mesma coisa, fera, que 8 sobre 6. Que seria a mesma coisa. Dividindo por 2 em cima eu fico com 4.
Dividido por 2 embaixo eu fico com 3. Então 0,8 sobre 0,6 seria a mesma coisa que 8 sobre 6, ou simplesmente 4/3. Se eu pego 120 e divido por 3, 120, dividido por 3, isso me dá 40. 40 vezes 4, isso me dá 160. Então, aqui eu tenho 35 igual a 160 menos 10 dividido por 2, isso me dá 5, que multiplica. Fazendo aqui 120 sobre 0,6. 120 sobre 6 seria 20. 120 sobre 0,6 seria 200. Então, se eu divido 120 por 0,6, isso aqui me daria 200. Portanto, eu tenho 200 elevado ao quadrado, 200 elevado ao quadrado, sobre V0 elevado ao quadrado. Tranquilidade? Vou pegar esse 160, vou passar para o lado esquerdo, trocando o sinal. Então, eu tenho 35 menos 160 igual a menos 5 vezes 200 ao quadrado sobre V0 ao quadrado. Beleza? E se eu faço 35 menos 160, isso me daria, menos 125 igual a menos 5, que multiplica 200 ao quadrado. Eu não vou resolver esse 200 ao quadrado, porque eu vou tirar a raiz, já que o V0 está elevado ao quadrado, então não vamos fazer conta agora desnecessário. Tranquilo? Multiplicando por menos 1 do lado esquerdo e por menos 1 do lado direito, esse sinal de menos vai sumir, concorda? Beleza? Então, eu vou subir com o V0 quadrado e vou descer com 125. Então, eu teria que V0 ao quadrado seria igual a 5, que multiplica 200 ao quadrado sobre 125. Fazendo aqui, a simplificação, eu divido por 5 em cima, fica 1. Divido por 5 embaixo, fica 25. Portanto, a velocidade inicial, a menor intensidade para a velocidade inicial, seria a raiz quadrada de 200 ao quadrado sobre 25. E se você pega a raiz quadrada de 200 ao quadrado, isso me daria 200. Se você pega a raiz quadrada de 25, isso me daria 5. E, portanto, a velocidade inicial seria a relação 200 sobre 5. E 200 sobre 5, me dá como velocidade inicial 40 metros por segundo. Portanto, a menor intensidade para a velocidade inicial de disparo para um ângulo de 53 graus, para que o projétil disparado pelo canhão B atinja o canhão A, seria uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. E, portanto, se você volta lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Com certeza você vai detonar na prova do Enem. Se você gostou da nossa resolução, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser contribuir para o crescimento do canal Física Arretada, faça a doação do nosso Pix e não esqueça, quem desiste nunca vence e só vence quem nunca desiste. Até a próxima e valeu!